Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês e que Ele possa falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Que Deus abençoe o coração de vocês. Como que está o coração? Expectativa a milhão? Eu gosto sempre de perguntar porque é bom nós avaliarmos como está, para que a caminhada se torne cada vez mais leve, para que nós possamos chegar do outro lado, no lugar do nosso milagre, não é verdade? Glória a Deus. Vamos lá, vamos para a nossa conversa, que o Senhor possa vir falar, sempre por intermédio da sua palavra santa. E o texto hoje para a nossa breve reflexão encontra-se na Epístola de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 7, quero ler com vocês a partir do verso 13, diz assim: Fomos grandemente encorajados por isso. Além de nos sentirmos encorajados, ficamos particularmente contentes de ver Tito alegre, porque todos vocês o receberam bem e o tranquilizaram. Eu tinha dito a ele quanto me orgulhava de vocês e não me decepcionaram. Sempre lhes disse a verdade e ficou provado que tinha razão ao elogiá-los. Ele o estima ainda mais quando se lembra de como todos lhe obedeceram e receberam bem, com temor e profundo respeito. Fico muito feliz por poder ter plena confiança em vocês. Glória a Deus. Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho, glória a Deus Espírito Santo, que é capaz de produzir encontros assim. E esse aqui é um encontro restaurado, irmãos. Por quê? Quero explicar, vamos contextualizar. A carta de Coríntios, ela foi invadida, se assim eu posso dizer, ou muito influenciada por falsos mestres, que colocaram à prova o apostolado de Paulo. A primeira carta de Coríntios foi uma carta severa, uma carta dura, embora ele fale lá nela sobre o amor, e ele explicando sobre dons espirituais e como o Espírito Santo age. Mas traz também uma firmeza de postura de Paulo com relação a Jesus ter levantado ele. E, logicamente, isso gerou uma expectativa dentro do coração de Paulo, porque ele se entregava totalmente às igrejas que ele dirigia. Ele tinha um coração pastoral. Nessa segunda carta de Coríntios, no capítulo 11, nós vemos que ele passou por sede, por fome, por prisões, por naufrágios, por açoites, tudo por amor às igrejas. E é algo que, quando ele começa a segunda carta, ele fala assim: bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos encorajou e nos consolou, para que com as consolações que nós recebemos pudesse consolar. Porque muitas vezes, irmãos, não é só a questão de passar pela prova que produz o consolo, e sim receber o consolo de Deus, saber como Ele cuida de nós nesses momentos de pressão. E isso gerou o quê? Gerou um resultado. Os coríntios se arrependeram, e aqui nesse momento ele está justamente expressando gratidão e falando justamente para a igreja o que aconteceu, porque Tito voltou com essa mensagem de que haveria surtido efeito a primeira carta. E eu quero trazer isso para nós, porque isso gera uma grande expectativa. Vamos lá? Vamos para o primeiro versículo 13 de 2 Coríntios 7. Fala assim: fomos grandemente encorajados por isso. Além de nos sentirmos encorajados, ficamos particularmente contentes ver Tito alegre, porque todos vocês receberam bem e o tranquilizaram. Irmão, olha, receberam bem Tito, receberam bem ele com as cartas, com aquilo que Paulo queria falar, com aquilo que Deus queria falar através de Paulo. Paulo era grandiosamente usado por Deus. Homens e mulheres que são usados por Deus, quando chegam com a palavra, há duas formas de serem recebidos: ou na pedrada, meu irmão, ou então com acolhimento. E aqui foi justamente acolhimento, receberam ele. O acolhimento traz, ele traz, meu irmão, coragem, alegria e tranquilidade. Eles foram encorajados, tranquilizaram Paulo, e olha o que ele fala: tranquilizaram Paulo e ele ficou com o coração alegre. Então o acolhimento ele traz coragem, alegria e tranquilidade. Sim, para todos nós. Apocalipse 3:20 retrata isso, que o Senhor sempre está à nossa porta e batendo. Eis que estou
a porta e bato. Se você abrir a porta, ele fala, se vocês abrirem a porta, eu entrarei e cearei com vocês. Além de ter uma mesa posta, além de ter um momento de desfrute quando há recepção da palavra. Hebreus 13:2 fala que quando nós acolhemos visitantes, muitas vezes poderemos estar acolhendo anjos nessa situação, mensageiros da própria parte de Deus. Ele está falando de um momento sobrenatural. Anjos de verdade, irmãos. Anjos, quando nós tratamos dessa forma, quando nós somos acolhedores, receptivos, hospitaleiros, justamente a boa nova. Mas eu quero ler com vocês palavras do Senhor Jesus. Mateus 25, versículo 35 fala: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolheram, e me acolhestes. O Senhor Jesus, ele às vezes se coloca na situação de pessoas necessitadas. Agora, entender isso, saber que às vezes a forma como o Senhor Jesus chega é com palavras duras, é com palavras difíceis de serem ouvidas. E isso tudo passa pelo nosso coração, irmãos, o coração dos mensageiros, o coração das pessoas de Deus. A gente fica não apreensivo, porque o Senhor endureceu a minha face. Eu não me preocupo com relação ao que vão achar da pregação, não mesmo, sério mesmo. Eu não me movo por isso. Às vezes alguma pessoa ou outra comenta aí e eu, particularmente, eu não me movo por isso. Eu me movo pelo aquilo que o Senhor falou para mim, pelas minhas conversas com Ele, pela minha palavra. Eu sei em quem eu tenho crido, como diz Paulo. Mas gera uma expectativa, principalmente nas pessoas, aquelas a qual nós temos uma expectativa, como era a igreja, era mais próxima, gera uma expectativa no nosso coração de que haja um acolhimento da palavra. Por quê? Porque nós sabemos que fará bem. Eu vim de lá, irmão. Eu vim do mundo, eu sei o que tem lá, e eu cheguei até aqui. Eu não quero voltar para lá, eu não quero voltar para o meu passado. Então nós queremos que as pessoas que nós amamos não nos sigam no sentido de honra, de bajulação ou até mesmo de aceitação, mas de tirar, sabe, de que as pessoas entendam que aquela situação vai trazer bastante prejuízo para elas. É um acolhimento de amor, irmãos, se é assim que eu posso falar. E olha, Paulo continua falando no versículo 14, seguindo a mensagem. Ele fala: eu tinha dito a ele quanto me orgulhava de vocês, e vocês não me decepcionaram. E aqui é justamente isso. Você está vendo que havia uma expectativa no coração de Paulo. Paulo estava otimista. E o que acontece, irmão? Otimismo é diferente de fé, mas nós devemos ser otimistas também. Vocês já ficaram perto de uma pessoa pessimista? O tanto que é ruim, o tanto que sai coisas ruins da boca dela. Olha, otimismo gera resultados. Quando em João 11, no versículo 4, quando Maria e Marta mandam a mensagem para Jesus, fala assim, ó: o discípulo, o seu amigo a quem você muito ama, está doente. Como é que Jesus recebe aquela mensagem? Ele fala assim: essa doença não é para a morte. Então eu quero dizer, meu irmão, otimismo gera resultado. Que flua palavras da sua boca gera resultado. Não quer dizer que ele negou a realidade, não. Essa doença, ele falou, ele assumiu, mas ele não recebeu a manifestação do pessimismo daquela doença. Essa doença não é para a morte, não é para essa doença, como ele fala. Ele fala assim, ó: essa doença é para que a glória de Deus seja manifestada na vida dele. E assim, irmão, muitas vezes vão chegar, vão falar para nós, ó: o seu cônjuge está te traindo, o seu filho está afundado na maconha, está afundado na cocaína. Irmão, aceite a realidade. Minha irmã, aceite a realidade. A aceitação, ela tem que acontecer, mas não receba isso no seu coração. Não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E entender isso traz para mim, ó: meu filho vai ser um pastor, minha filha vai cuidar bem da sua família. O meu cônjuge tá inferno, tá passando pelo inferno, mas ele vai melhorar. É para que a glória de Deus se manifeste, sabe? Otimismo gera resultado. Josué 1:9 diz: seja forte e corajoso.
Não te atemorizes e nem te espante, porque eu serei contigo por onde quer que tu andares, assim diz o Senhor. Então, sabe, ande em otimismo e coloque sim a tua fé, não em homens, irmãos. Os homens nos decepcionam. Isso é decepção, não estou falando que não é, mas coloca a fé em Deus. E aí o que acontece? Olha, ele fala assim, ó, sempre lhes disse a verdade. Ou seja, o que torna uma palavra mentirosa ou verdade é justamente a atitude da pessoa. Sempre lhes disse a verdade e ficou provado que eu tinha razão ao elogiá-los. Entende isso? Compreende? As expectativas se cumprem, irmão. As expectativas se cumprem. Talvez elas não se cumpram no momento, talvez elas não se cumpram naquele momento. E é muito difícil, irmão, ficar anunciando a palavra de Deus quando nós não vivemos. Muitas vezes Deus vai nos colocar, irmão. Muitas vezes Deus vai nos colocar numa situação de anunciar a sua palavra, de pregar a sua palavra, mesmo quando nós vivemos aquela necessidade. Paulo vivia açoite, prisão, irmão, não vivia um momento bom, não. E ele estava sendo consolado por Deus para que ele pudesse ser consolado. Agora, o que gera o consolo, irmão, é justamente ser consolado por Deus, não é passar pela prova. Não, não. Logicamente, quando nós passamos, nós experimentamos aquele sentimento que aquelas pessoas estão sentindo em determinado momento do que aquilo acontece. Mas passar pela prova não nos capacita a consolar. O que nos capacita a consolar é receber as palavras do mestre. Então, nesse momento, as expectativas se cumprem. Por quê? Porque nós vivenciamos tudo aquilo. Então, muitas vezes eu estou pregando sobre promessas, irmãos, que eu nem vivi. Muitas vezes eu estou pregando sobre o casamento e eu não sou casado. Por quê? Porque o evangelho de Jesus Cristo ele é muito maior do que eu. Olha, ali em Ezequiel 37, o profeta foi colocado sobre um vale de ossos mortos. O que ele via, irmão? Morte, um cemitério, o osso para todo lado. A palavra fala que muito sequíssimo. Mas o que ele soprava? Espírito, meu irmão. Então sopre o Espírito de Deus. Fala, minha família vai se levantar. Fala, sabe, continua soprando dentro do seu quarto. Sabe, o meu filho não é um drogado, Senhor. O meu filho não fumará mais maconha. O meu filho, o vento do Espírito arrancará todo sopro. O sopro que ele vai soprar agora não é a aspiração da cocaína, mas sim aspirando o Espírito de Deus. É isso que vai acontecer a partir do momento em que nós começamos a declarar as palavras. Olha o que fala em Jó, capítulo 22, versículo 28. Eu amo muito esse versículo, irmão. Ele me traz uma segurança com respeito a isso. Fala assim, ó, também determinarás algum negócio e ser-te-á firme. A luz brilhará em teus caminhos. Eu quero ler na versão da linguagem atual. Tudo que você fizer dará certo e a luz brilhará no seu caminho. Vou voltar na versão Ferreira de Almeida porque fala assim, ó, também determinarás algum negócio. Ou seja, profetizará, determinará. Não determinismo, irmão. Entendo, determinismo é aquele negócio, eu não aceito, eu não bato o pé. Irmão, a aceitação tem que vir, a realidade ela tem que vir, mas a nossa realidade ela foi estabelecida no céu. Há um céu aberto dentro de um quarto fechado, eu quero repetir isso. Há um céu aberto dentro de um quarto fechado, em oração, em confiança com Deus. Então nós apresentamos diante do Senhor aquilo que nós temos. E ó, ser-te-á firme, firmeza de propósito. Firmeza de propósito para curar a ferida, para curar a ferida, irmão. Propósito para curar. A luz brilhará em teus caminhos. Nós veremos o alvorecer da aurora. E a palavra fala que o justo, ele é como o resplandecer da aurora. Cada vez brilhará mais e mais. Então, não se apegue à realidade. Não receba ela. Aceite, mas não receba ela. Não, aliás, a aceitação entende de não negar a realidade. Não negue, meu irmão. Não podemos, né? O crente não vive numa ilusão. Não é isso. Não negue a realidade, mas sim, não aceite, não receba, não deixe que ela entre dentro do teu coração e provoque tristeza e você se ajunte a ela. Não, nós fomos chamados justamente para profetizar sobre a morte, como Ezequiel sopra vento dos quatro cantos, sopra vento de Deus, sopra vento de Deus sobre a nossa família, sopra vento de Deus sobre os nossos negócios,
Sopra vento de Deus aonde dá morte. Aonde houver morte, haverá vida. Aonde houver cinzas e humilhação, haverá exaltação e honra. Aonde houver, Pai, aonde houver tristeza, que haja alegria. Aonde houver escuridão, que haja luz. Aonde houver prisão, que haja libertação. Sopra, Deus. Sopra sobre a nossa família, sopra sobre aquilo que nós amamos. Sopra. Expectativas se cumprem, irmão. Expectativas em Deus se cumprem. Olha, e Paulo continua falando, e ele os estima ainda mais. Ele está falando de Tito, o estima ainda mais, quando se lembra de que todos vocês lhe obedeceram e o receberam bem. Lhe obedeceram e receberam bem, meu irmão. Olha, com temor e profundo respeito. Temor e respeito, meus irmãos, praticamente elas se atrelam na mesma palavra. O temor a Deus é o respeito, a reverência a Deus. É aquilo que Paulo fala da questão da mulher com o marido, devido ao amor de Deus que é expresso pelo marido, a esposa, sabe? Aonde há admiração, porque Tito ficou admirado, irmão. Olha o que a palavra fala. Ele o estima. Estimar é admirar. Ainda mais, cresceu dentro do coração dele. E vai crescendo, irmãos. Eu tenho bastante expectativa, e eu falo isso de mim mesmo. Toda vez que algum irmão vem aqui e fala, eu sei que a glória é de Deus, irmão, tudo que vocês vêem de bom em mim é em Deus, entenda isso. Eu não me deixo ensorbebecer, sabe? O som dos aplausos, eles não me envaidecem, eu não me movo. Eu tenho sede e fome de justiça, e não obsessão por palcos, não obsessão por plateia, não. Eu tenho obsessão para que vocês cresçam. E essa era o coração pastoral de Paulo. Obsessão para que vocês possam ouvir a voz de Deus, sim. Sei que alguns já ouvem, sei que alguns já têm tido sonhos, sei que alguns já têm tido visões celeste, obedecido à visão celestial, sei que alguns já têm entendido a voz do Espírito Santo dentro do coração. E isso é o crescimento da fé. E isso traz admiração. Por quê? Porque houve um respeito e temor justamente por aquela ação a qual Deus promoveu nessa relação. E há uma expectativa nossa. Então a admiração nasce, meu irmão, onde há respeito e temor. A admiração nasce aonde nasce, sabe? Aonde nasce respeito e amor. Em Marcos 1, versículo 27, fala que todos ficaram admirados de ver o Senhor Jesus, porque ele ensinava com quem tinha autoridade e poder. E é justamente aonde há autoridade e poder de Deus que cresce respeito e temor. É aonde há, irmãos, e precisamos entender isso. Por quê? Porque está nos levando a uma plena confiança em nossos relacionamentos e amor, porque ele fala, fico muito feliz por ter plena confiança em vocês. E aqui eu quero terminar. Plena confiança, irmão. Foi isso que Deus nos chamou para ter em nossos relacionamentos. Nós devemos confiar nas pessoas. Agora, eu sei que a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Está falando justamente do próprio coração. A nossa plena confiança se desenvolve justamente de entregar os nossos caminhos para Deus e entender que Ele estabelece vínculos. É por isso que Deus nos leva no deserto, irmão. Naquele processo ali, Ele começa a tirar algumas pessoas que não fazem parte do propósito, e Ele começa a trazer pessoas que talvez estavam longe, que fazem parte totalmente do nosso propósito, que às vezes, por um momento ali em que Satanás entrou, houve uma divisão, houve uma separação, porque a intenção do inferno é essa, é dividir. Mas o Senhor, Ele é poderoso para reestabelecer. Havia uma ação de Satanás naquela igreja, de querer dividir a igreja, de querer afastar ela do seu pastor, de querer afastar ela, sabe, de querer afastar ela daquele mensageiro, daquele homem que foi escolhido por Deus para revelar a verdade de Deus. Havia outras verdades que não eram a verdade de Deus. E a verdade, eu tenho falado, ela é relativa, mas a verdade única, santa e pura é a de Deus, é a da palavra de Deus. Então haverá plena confiança, meu irmão. E olha, ele fala assim, fico muito feliz por poder confiar plenamente em vocês. E eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão, sobre a sua vida, que depois da ação de Deus completa, ficará tudo bem. Tudo vai ficar bem. Eu quero repetir isso porque
Eu creio que alguém precisa ouvir, eu creio que eu estou pregando para pessoas que ainda têm dúvida por causa do momento de tribulação, de angústia. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm um receio. Vai ficar tudo bem. Eu quero repetir, meu irmão, vai ficar tudo bem. Eu quero repetir, minha irmã, vai ficar tudo bem. Eu vou falar mais uma vez para que entre e penetre no teu coração e que fique gravado nas tábuas do teu coração em amor com uma palavra de Deus. Vai ficar tudo bem. Eu quero falar mais uma vez, vai ficar tudo bem com a tua família, vai ficar tudo bem com teu esposo, vai ficar tudo bem com a tua esposa, vai ficar tudo bem com teu filho, vai ficar tudo bem com a tua filha, vai ficar tudo bem no teu trabalho, vai ficar tudo bem com o teu sentimental, vai ficar tudo bem com o teu psicológico. Assim diz o Senhor, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Quero ler e terminar com vocês com Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não se apoie no seu próprio entendimento, se apoie na confiança da palavra. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas, até que o teu caminho se torne perfeito. Gostaria de deixar essa mensagem com vocês, irmãos. Gostaria de deixar para breve reflexão. Creio que Deus está restaurando corações, creio que Deus está restaurando relacionamentos, creio que Deus está curando relacionamentos, creio que Deus está curando pessoas, creio que Deus está libertando de todo mal para que siga um propósito fiel do Senhor. E assim seja, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, a paz do Mestre seja com todos vocês. Tchau, tchau.